Magia e máquina. Tony ficou de braços cruzados na plataforma de lançamento da Torre dos Vingadores e esperou o pouso do King Jet. Kratos pulou e passou por Tony. Você vai roubar o jato com frequência? Perguntou Tony. Não. Invadir bases da OTAN não é exatamente o que fazemos aqui, você sabe disso. Ninguém morreu. Eu entrei. Eu saí. Não é esse o ponto. Você estava em todo o noticiário. Cara pálido dá um soco em um bando de soldados americanos. Tony acenou com a mão pelo ar, como se estivesse lendo uma manchete. Não podemos estar a enviar mensagens confusas ao público. Não precisamos de pessoas confusas sobre quem são os mocinhos. Somos heróis ou somos pessoas que espancam prisioneiros da OTAN e invadem propriedades militares. Suas regras são limitantes. Viva o tempo que eu tiver e depois me diga que você tem paciência para a burocracia. Tony deu de ombros e olhou para o céu. Basta assinar um maldito avião antes de levá-lo para um passeio de alegria, hein? Mas é um truque! Exclamou Barton, olhando para Mjolnir enquanto ele se sentava sobre a mesa. Sábado à noite. A festa se acalmou, e as únicas pessoas que restaram no convés da festa foram os próprios Vingadores e seus colegas de trabalho, Máquina de Guerra, Maria e alguns médicos. Ah, não, é muito mais do que isso, respondeu Thor, finalizando o último copo de sua lei asgardiana. Todo aquele que for digno terá o poder. Seja o que for, cara, é um truque. Bem, por favor, seja meu convidado. Thor apontou a palma da mão aberta para Mjolnir, ainda inocentemente sentado na mesa. Ah, isso vai ser lindo. War Machine afirmou enquanto ele se inclinava de volta para o sofá. Clint, você teve uma semana difícil, não vamos segurá-lo contra você se você não conseguir levantar. Tony brincou. O grupo riu enquanto Barton pairava sobre o martelo. Ele agarrou a alça de Mjolnir e puxou, dando um grunhido alto. Eu ainda não sei como você faz isso. Clint disse, rindo enquanto recuava de Mjolnir. Sentir o cheiro do julgamento silencioso? Perguntou Tony. Por favor, Stark, por todos os meios, respondeu Barton. Os espectadores aplaudiram e riram quando Tony se levantou de seu assento no sofá. Nunca fui de recuar de um desafio honesto. É física. Física. Bruce repetiu ao grupo de forma sarcástica. Certo, então se eu levantar, eu então governo Asgard. Tony virou-se para Thor enquanto ele enrolava a alça do martelo em torno de seu antebraço. Sim, claro, respondeu Thor com desdém. Vou reinstituir a prima nocta, respondeu Tony enquanto puxava a alça, sem sucesso. Volte logo, disse Tony ao deixar a sala. Tony puxou com a mão blindada, jatos disparando, ainda nada. James pegou sua manopla da armadura da máquina de guerra e se juntou a ela. O martelo permaneceu imóvel. Você está mesmo puxando? Tiago perguntou. Você está no meu time. Toninho respondeu. É só representar. Puxa. Eles grunhiam e gemiam, mas o martelo permanecia impassível, e Thor apenas se sentou e bebeu sua bebida, sorrindo presunçosamente. Talvez você pudesse levantar a mesa em vez do martelo. Kratos hipotetizou. Se você quiser tentar, Sócrates, vá em frente, disse Tony, soltando o martelo. Kratos aproximou-se da mesa, agarrou-a com as duas mãos e puxou-a. A mesa começou a rachar ao meio, mas não saiu do chão. Ei, não quebre a mesa agradável. Clint riu. Kratos soltou a mesa e pegou o cabo do martelo. Nem tente. Nem perto de ser digno. Não estrague minha noite, Atena, sussurrou Kratos. O que foi isso? Perguntou Tony. Nada. Kratos puxou a alça, fazendo com que o chão gemesse e apertasse sob seus pés. O martelo ainda não se moveu. Kratos parou quando rachaduras começaram a se formar no chão onde ele estava. Não é uma medida de força, é uma medida de Mjolnir escolhendo você, então seja gentil com o chão, Spartan. Thor riu. Tony inspecionou as rachaduras no chão onde Kratos estava. Talvez o verde, disse Kratos, olhando para Bruce. Ei, não há mais pessoas fortes, não preciso de mais pegadas no meu chão. Tony argumentou.
Quer dizer, ok. Bruce se aproximou do martelo, subiu na mesa, pegou nas duas mãos e puxou. Seus grunhidos se transformaram em gritos quando ele se soltou e ergueu os braços até o teto. A sala ficou em silêncio enquanto o Hulk não se mostrava. Bruce estranhamente sentou-se de volta. Thor tomou mais um gole. Steve olhou ao redor, depois se levantou para tentar sua própria coragem. Arregaçou as mangas enquanto os outros olhavam. Vamos, Cap, gritou Tony. Steve pegou o martelo com as duas mãos e puxou. Mjolnir levantou da mesa a alguns milímetros por apenas um momento. O rosto de Thor passou de presunção em confusão e preocupação. Steve continuou a puxar, mas o martelo não conseguiu se mover novamente. Thor suspirou de alívio e Steve recuou do martelo mágico. Ok, então como o prédio não desmorona sob seu peso? Mimir perguntou, sentado por Kratos em uma mesa lateral. Talvez seja uma coisa de atrito. Talvez tenha um atrito infinito, então não esmaga o prédio, apenas fica preso à mesa. Tony adivinhou. Mas então como a mesa não se move quando você pega Mjolnir se o martelo está preso a ela? Perguntou Kratos. O grupo deu de ombros e todos gemeram e juntos. Thor riu e tomou mais um gole. Todos se voltaram para Natasha, levantando as sobrancelhas e apontando para o martelo. Ah, não, essa não é uma pergunta que eu precise responder. Natasha respondeu ao grupo. Toda deferência ao homem que não seria rei, mas é manipulado, disse Tony, pegando outra cerveja. Aposte sua bunda. Clint disse, dando tapinhas no ombro de Tony. Steve, Clint disse uma palavra ruim. Maria brincou. Steve suspirou e olhou para Tony. Você conta para todo mundo sobre isso. A alça tá marcada, né? Como um código de segurança. Quem está carregando as impressões digitais de Thor é, eu acho, a tradução literal. Afirmou Tony. Sim, bem, isso é o, Thor disse enquanto se levantava de seu assento. Essa é uma teoria muito interessante. Tem uma mais simples. Thor agarrou o Mjolnir com uma mão, pegou com facilidade e deu-lhe uma virada pelo ar. Vocês não são todos dignos. Ver. Mas você já sabia que não estava. Kratos piscou de frustração enquanto a voz o incomodava. Mimir olhou para cima. Ei, Mimir sussurrou, tudo de bom? Kratos acenou com a mão. Está tudo bem. O grupo zombou em desacordo quando Thor virou seu martelo pelo ar. Vaias e gemidos abundam. De repente, um som alto interrompeu a festa, forçando todos a tapar os ouvidos, é claro, exceto Mimir. Então, por trás deles, o som dos pés metálicos podia ser ouvido desigualmente caminhando em sua direção. Digno? Como você poderia ser digno? Um dos legionários de ferro de Tony, quebrado e vazando óleo, parecendo um zumbi robótico, virou-se para enfrentar todos eles. Vocês são todos assassinos. O robô declarou, acenando com seu braço mutilado para os Vingadores. Stark? Steve disse a Tony. Jarvis? Tony gritou, os olhos nunca perderam de vista o legionário embaralhado. Os punhos de Kratos ficaram tensos. Desculpe, eu estava dormindo, ou eu era um sonho. O robô balançou a cabeça, como se estivesse em confusão. Rebot, Legionarios, temos um traje de bug, Tony falou em seu bloco de trabalho, tocando na tela. Havia um barulho terrível, e eu estava enrolado em cordas, disse o robô enquanto tentava manter o equilíbrio em suas pernas derretidas e semidesconstruídas. Tinha que matar o outro cara. Ele era um cara do bem. Você matou alguém? Steve perguntou, tão tenso quanto o resto da equipe, enquanto olhavam para essa máquina enlouquecida. Não teria sido minha primeira ligação. Mas, no mundo real, nos deparamos com escolhas feias. Quem te enviou? Thor perguntou. A máquina inclinou a cabeça para um lado e tocou uma gravação. Vejo uma armadura em todo o mundo. A gravação reproduzia a conversa de Tony. Ultron, Banner exclamou. Na carne. Ou, não, ainda não, você criou essa máquina, Stark? Kratos perguntou, pegando Mimir e prendendo ao cinto. Sim, desculpe, longa história, não é realmente o momento, respondeu Tony, todos se preparando lentamente para o que viesse a seguir. Estou em missão, viu? Ultron continuou. Que missão?
Perguntou Natasha. A máquina virou-se para ela. Paz no nosso tempo. Imediatamente depois de falar essas palavras, as paredes explodiram em uma explosão de estilhaços quando os legionários de ferro vieram através da parede. Kratos se levantou enquanto uma máquina tentava atropelá-lo. Quando a máquina atingiu seu corpo, Kratos absorveu seu impulso. Ele rapidamente arrancou sua cabeça, jogando o corpo de metal em outro legionário enquanto explodia James pela janela. Outra máquina veio para Kratos, esta usando seus jateadores de mão. Kratos se esquivou das explosões, arrancou um corrimão de metal da escada e mergulhou o corrimão no pescoço da máquina. Estamos aqui para ajudar. Nós, a máquina tremeu ao desligar. Kratos Spartan chutou o cadáver da máquina contra a parede, explodindo.